Jornal da CBN, que tem oportunidade de conversar com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a quem desde já eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Presidente Valdemar Costa Neto, um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. Estou à disposição de vocês. Valdemar Costa Neto, diante da condenação e iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a estratégia do PL agora é buscar votos para anistia, uma anistia que chamam de ampla, geral e restrita e futura? Não tenha dúvida disso, Milton. Agora vai ser nossa guerra. Nós temos já o apoio do União Brasil, do PP, e temos apoio de grande parte do PSD. Vamos conversar com todos os dirigentes. Vou estar com o Marcos Pereira semana que vem. Agora o que nós vamos votar é a anistia. Temos que trabalhar pela anistia, porque as decisões nós temos que cumprir. E agora, a nossa parte é a parte política. E isso é que nós vamos trabalhar. E queremos que liquide esse assunto logo na Câmara para tirar esse peso das costas do presidente Hugo Motta. Vamos trabalhar para isso, porque está atrapalhando a vida, o andamento lá dos trabalhos na Câmara. E vamos para o Senado, que lá vai ser a grande guerra, porque nós temos dificuldade com o presidente Alcolumbre. Mas espero que nós não tenhamos que partir para obstrução, que é a nossa maneira legal de exercer o nosso direito quando o presidente não quer. Eu acho que nós podemos chegar no entendimento e votarmos a anistia do jeito que ela precisa ser votada. Já há um consenso em relação à possibilidade da aprovação desse projeto de anistia na Câmara. Para o senhor, isso já é um ponto pacífico? Na Câmara, sim. Eu acredito que sim. Pelas informações que eu tenho do líder Sócio e do nosso pessoal, sim. Nós vamos ter mais dificuldade no Senado. Mais dificuldade no Senado. Mas nós temos maioria no Senado também, com esses partidos. Agora, isso é que é importante. Dois aspectos. Hugo Motta, presidente da Câmara, já está convencido disso? E número 2, qual é o texto que seria votado e proposto? Nós vamos propor a anistia total. Como teve o Lula, como teve o Fernando Henrique Cardoso, todos tiveram anistia total. Desculpa, agora Fernando essa Henrique discussão Cardoso teve anistia? Também, todo o pessoal do PSDB foi anistiado. Além de ter sido anistiado, tem salário até hoje. Eles ganham salário também. E acontece... Do que o senhor está se referindo? Como? Fernando Henrique Cardoso foi anistiado do quê? Só para relembrar, então, aqui. O Fernando Henrique foi anistiado lá atrás. Eles foram anistiados no tempo da Revolução, depois da abertura. Quando veio a abertura... O senhor está se referindo às anistias que ocorreram depois do regime militar. Isso. É isso que o senhor está se referindo agora aqui nesse momento. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: qual é o recado que o parlamento brasileiro passa ao cidadão brasileiro quando, mais uma vez, neste caso aqui, com a justiça tendo sido tratada, com a condenação sendo feita pelo STF, estas pessoas possam ser anistiadas? Qual é a mensagem que se passa para o cidadão brasileiro quando pessoas condenadas são anistiadas pelo Congresso Nacional? Veja bem, o Poder Judiciário teve um entendimento. Nós temos que cumprir. Não é o entendimento dos políticos e do povo, da casa que representa o povo, que é o Congresso Nacional. É isso que nós vamos discutir. Porque o Bolsonaro, na nossa opinião, não cometeu nenhum crime. Isso já está comprovado. Não, o Bolsonaro... a comprovação vem, o que a gente tem, pelo menos como fato concreto, é o que se passou e foi tratado na justiça e passou pelo crivo lá dos julgadores, do Procurador-Geral da República, enfim, por todo esse processo. Milton, com o voto do Fux, quem acompanhou aquilo, você viu que eles não caminharam no tema correto. O Fux lavou a nossa alma. Foi a única divergência, né? Foi a única divergência. E depois é um absurdo um presidente ser julgado por 5 ministros, enquanto o Supremo tem 11 ministros.
Com 11 ministros, teria mais gente para opinar, teria mais gente para trabalhar nisso. Mas, tudo bem, nós temos que cumprir a lei. Agora, nós temos essa oportunidade da anistia. Não é oportunidade, é a única arma que nós temos. Mas é aquele texto que falava até de anistia futura, que no início chegou a ser apresentado, é isso que se busca? Não, nós vamos apresentar uma anistia geral. Mas veja bem, isso vai ser negociado no Congresso Nacional, porque nós vamos ter dificuldades, lógico. Hoje o PT comanda grande parte do Congresso Nacional. É governo. O grande problema que nós atravessamos com o nosso julgamento foi o governo. O governo está do lado do Supremo. E isso dificultou muito a nossa vida, isso não tenho dúvida. E nós vamos ter dificuldade lá também. Agora nós vamos ter que trabalhar. Nós temos condições para isso. Agora, o Bolsonaro representa. Como que o senhor encara o fato de a maior parte da população brasileira, em diferentes pesquisas de opinião recentes, e aí eu estou falando da pesquisa da Datafolha e também da pesquisa Genial Quest, maior parte da população já ter se manifestado contra a anistia? É da maneira que eles fazem a pergunta. Eles não fazem a pergunta todo esse pessoal está trabalhando para o governo. Deixa eu explicar uma coisa. Nós temos 3 pessoas no Brasil que batem o Lula no segundo turno. Pesquisa séria, da Paraná Pesquisas. Vamos lá. Bolsonaro, Tarcísio e Michele. Os 3 batem o Lula no segundo turno. Então, ele não tem a maioria. Quando eles fazem a pergunta, você acha disso, da maneira que você faz a pergunta, o pessoal responde. É mesmo, por exemplo, quando eles fazem uma pesquisa, esses órgãos, o que eles fazem? Eles não põem o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes tem 7, 8% e ele tira voto do Lula. Então eles não põem o Ciro. E aí, compreendeu? Presidente, não precisa roubar para fazer. Se a anistia passar, ainda assim Jair Bolsonaro não estaria inelegível, então teria que haver algum dispositivo para limpar a ficha do ex-presidente? Não, Milton, veja bem, essa vai ser a grande discussão. Que a anistia pode passar, precisa ver a maneira que ela vai passar. Nós vamos pedir para ser ampla. Ampla. Mas você tem razão. Pode ser que a negociação seja que só passa desse jeito, discutindo esses pontos. Por exemplo, o Bolsonaro não ser candidato durante 4 anos, durante 5 anos. Entendeu, não? Essa discussão é que vai ser feita. Na avaliação do senhor, não representa uma afronta ao STF votar esse projeto da anistia depois da decisão de ontem? Veja bem, a afronta da anistia, a afronta pro Poder Judiciário seria se nós evitássemos de cumprir alguma ordem deles. Todas as ordens, todos os impedimentos que ele colocaram para o Bolsonaro, me deixaram 1 ano sem falar com o Bolsonaro na época das eleições, tudo foi cumprido rigorosamente. O Bolsonaro cumpre as decisões judiciárias corretamente. E vamos cumprir. Nós não temos que discutir isso. Você está certa. Agora, nós vamos chegar até onde nós pudermos chegar. Nós vamos tentar que o Bolsonaro seja candidato ainda. Lógico. Vai ser uma guerra. E vamos ter apoio de muita gente. E, presidente, não tenha dúvida disso. Neto, o senhor agora há pouco citou sobre a questão de nomes que o senhor tem em pesquisas que o senhor entende serem sérias, e eu só queria primeiro abrir um parênteses aqui. Consideramos as pesquisas que nós citamos, como Instituto Datafolha e Genial Quest, como pesquisas sérias, porque são institutos de credibilidade, mas fechado o parênteses, o que eu queria chamar a atenção o senhor citou que existem 3 nomes competitivos e que poderiam ganhar de Lula no primeiro turno. Michele e Tarcísio de Freitas, além do próprio Jair Bolsonaro. Já existe uma conversa com o ex-presidente sobre quem poderá ser este candidato, tendo todas as dificuldades que ele pode enfrentar nesse momento para ser o candidato? Não, veja bem, nós temos o nome boa pergunta, nós temos o nome do Tarcísio, nós temos o nome do Ratinho, temos o nome do Zema, nós temos o nome do Caiado, que eu acho que todo esse pessoal vai caminhar junto nas eleições. Então, nós temos várias opções. É o Bolsonaro que vai decidir
quem é o candidato a presidente e quem é o candidato a vice. Desculpa, Cássia. Tarcísio é o principal nome hoje? Na opinião dos governadores, precisa ver como o Bolsonaro vai encaminhar esse assunto. Depende dele, porque, Milton, ele é o dono dos votos. Caso essa ideia de aprovar o projeto da anistia não ganhe corpo, não vá à frente, a questão é finalizada e aí se passa a aceitar o resultado do julgamento de ontem? Isso mesmo. Aceitar o julgamento de ontem, nós temos que aceitar que é uma determinação do Poder Judiciário. Mas é isso que você falou. Quando nós encerrarmos essa discussão da anistia, que vai ser uma discussão rápida, não vai ser coisa de meses, não. Vai ser uma discussão com velocidade. Aí sim vai ser discutido o nome do candidato a presidente e a vice. Qual é o prazo que o senhor entende ser razoável para o ex-presidente Bolsonaro defender quem será seu candidato à presidência se ele não puder concorrer? Se ele não for, Milton, eu acredito que se não passe de 30 dias. É minha opinião pessoal, porque isso está acabando com a vida, está atrapalhando a vida da Câmara e vai atrapalhar do Senado. Eu acabei devendo aqui uma resposta para quem está nos acompanhando, porque eu fiz duas perguntas numa só, o senhor me respondeu a segunda, não respondeu a primeira, até porque eu não lhe dei esse espaço. O senhor está convencido que o Hugo Mota vai colocar em votação? Estou convencido. É o melhor caminho para ele. Ele já lhe disse isso de alguma maneira, em algum momento? Não, eles estão discutindo isso agora, nesses dias em Brasília. A discussão é grande, mas eu acredito que ele faça isso. Por quê? Porque os trabalhos na Câmara estão com dificuldade, muita dificuldade de andamento, e vai acontecer isso no Senado também. Eu tenho certeza que ele quer ficar livre dessa história, entendeu? 2 pontos finais aqui para a nossa conversa. O senhor concorda com a atuação de Eduardo Bolsonaro, que está instigando o governo dos Estados Unidos a punir autoridades brasileiras e a economia brasileira com as sanções? Ele não está lá para isso, ele foi lá para defender o pai, porque ele não aguenta ver o pai sofrer como está sofrendo. Mas está fazendo. Mas na prática isso está acontecendo, né? Mas olha, veja bem, isso é uma decisão do presidente Trump. O Trump gosta muito do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, quando o Trump saiu do governo e aconteceu aqueles problemas do Capitólio e tudo mais, o Bolsonaro foi o único presidente no mundo que não reconheceu a vitória do Biden. Ele só reconheceu isso um mês depois, quando as coisas acalmaram e ficou definido, ele reconheceu a vitória do Biden. Então, o Trump tem uma consideração especial com o Bolsonaro. Outra notícia, Mas Eduardo Bolsonaro tem um papel nesse processo. Tem, ele está lá trabalhando. Mas isso são decisões, ele está fazendo o que ele pode. Mas são decisões... com esse trabalho que ele está fazendo? É isso que eu tinha lhe perguntado, só para eu entender. Não, de prejudicar o país, não. Inclusive, eu acho que o governo brasileiro tem uma grande oportunidade de acertar a vida, de poder melhorar muito a nossa situação, Milton, que é uma vergonha para nós políticos. Temos o batalhão de miseráveis que nós temos no Brasil. E seria uma oportunidade, porque os Estados Unidos, eles são donos do mundo, pode ajudar muito o Brasil. Eu lhe disse 2 assuntos, o último assunto, então, é porque o senhor, recentemente, há 2 dias, trouxe à tona a intenção de colegas de partido ou próximos do senhor de lançar o ministro Luiz Fux, candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Quando se trata desse assunto publicamente, não se politiza ainda mais o judiciário e não se enfraquece até o próprio papel de Luiz Fux no voto que ele deu? Não. O voto que ele deu lavou nossa alma. Acontece que isso, na minha opinião, deveria ser seguido pelos outros ministros. Mas acontece que nós temos que respeitar a decisão dos outros ministros. Paciência. Perdemos. Acontece que o Fux não vai, viu, Milton? Não vai poder andar na rua. Não vai, você vai ver o que vai acontecer com o Fux. Mas a minha questão é essa, assim. Então o senhor o vê como um agente político a partir de agora? Não. Eu vejo o seguinte, veja bem, uns amigos meus me ligaram do Rio, põe o Fux de candidato a senador, imagina, isso depende dele, depende do partido, não depende de mim, depende do partido lá no Rio. O que acontece?
Ele não é político, não é político. É que ele deu uma decisão e todas as decisões dele foram todas comprovadas. Inclusive a decisão que condenou Walter Braga Neto? O Braga Neto é um homem de bem, é um homem honesto, convivi com ele depois, quando o Bolsonaro perdeu a eleição. Mas Luiz Fux o condenou. Eu sei, achei que ele condenou errado. Não teve golpe, porque a discussão toda é golpe. A discussão toda é essa mesmo, e que não teve. Então o Fux errou nesse ponto, é isso? Nesse ele errou, não tenha dúvida. Não, porque o senhor disse que o voto dele foi comemorado pelas questões que nós sabemos quais, né, evidentemente, mas que o senhor achou uma excelência, então só estou pontuando isso, porque ele condenou Walter Braga Neto. Achei que está errado. Nesse ponto o senhor discorda? Discordo totalmente. Eu conheço o Braga Neto, um homem de bem, um homem sério. Esse assunto está comprovado que foi tratado, né, Milton, de golpe. Mas não teve efeito, não fizeram nada. Então não é crime. Eles usam o 8 de janeiro para dizer que tem crime. Presidente Walter Costa Neto, eu quero... Valdemar Costa Neto, me perdoe. Valdemar Costa Neto, me perdoe. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, trazendo aí esse olhar sobre o que vai acontecer a partir de agora, quais são as estratégias a serem utilizadas nesse momento pelo PL, pelos partidos de oposição, diante do resultado do STF. Eu lhe agradeço pela gentileza mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Bom dia para os ouvintes da CBN. Valdemar Costa Neto conversando com você, que é presidente nacional do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.